Zacarias, capítulo 4, verso 6. Está escrito assim: não será por meio de um poderoso exército, nem por sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Eu peguei essa versão porque eu achei ela mais completa. Quem está falando é o Deus Todo-Poderoso. Não é por força, querida igreja. Não é por violência, mas é pelo poder do Espírito de Deus que nós vencemos todas as etapas da nossa vida. Tudo que nossas vidas deve ser é através e é a partir do Espírito Santo. O mês passado, nos domingos, nós aprendemos tanto sobre isso. Como é importante nós caminharmos pelo Espírito, como é importante nós sermos cheios do Espírito, como é importante tomarmos decisões por intermédio do Espírito. Não é pela força do teu braço. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes. Mas o método mais correto de se ensinar pessoas para que elas venham aprender com mais facilidade, aqueles que estudam na área da educação sabem muito bem disso, é por repetição. Então não é pela sua força, mas é por Ele, através dEle em você. Essa campanha é sobre isso, é sobre vivermos segundo aquilo que o Senhor tem falado para nós, que é o poder do Espírito. Aqui, nesse capítulo de Zacarias, eles estão vivendo um grande aprendizado, vamos falar assim. O povo de Deus, eles estão aprendendo sobre o reino de Deus. Que o reino de Deus, ele não é conseguido por aquilo que você produz. O reino de Deus não é ganhado por aquilo que você é capaz de fazer, mas por intermédio da força do Senhor Jesus, ou da força de Deus. No caso do Antigo Testamento, eles ainda tinham só a sombra do Cristo, mas para nós sabemos muito bem que tudo que nós temos de força vem de Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a nossa força. Então, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra do mês para mim e para você. Se você assim desejar, coloque nas suas redes sociais. É pelo poder do Espírito, pelo poder daquele que é dono do exército, que eu sou forte, que eu me faço vencedor. E neste capítulo, eles estão começando uma grande reforma. E é importante você entender que este povo aqui está passando por um período em que eles tinham que viver aquela reforma, e a reforma do templo, da casa de Deus. Porém, muitos deles olhavam para aquela construção e falavam assim: nossa, não se compara com aquilo que Salomão fez. E desprezaram as pequeninas coisas. Muitos saíram do empenho de viver uma mudança na vida porque desistiu das pequenas coisas, dos pequenos detalhes que estavam no começo de uma grande obra que o Senhor estava fazendo. Por muitas das vezes, nós desistimos de coisa porque nós olhamos a aparência delas. Eu já vivi e já vi tanto isso. As pessoas julgarem por aparência, acharem que poderia ser igual, poderia fazer como, deveria ser do jeito tal. E elas desistem no começo da história. E elas desistem olhando para um passado que já foi do outro, ou até mesmo para um passado que já se resolveu e não vive uma estrutura ao qual o Senhor quer colocar no coração. E aqui, nessa grande reforma, Deus vai nos ensinar como passar cada fase, como passar cada uma das estações. Nesse mês de julho, é o mês que nós vamos viver intensamente as coisas de Deus. E eu quero que você possua isso. Com poder, nós vamos viver as coisas de Deus. Então declara para o irmão do seu lado:
neste mês de julho, nós vamos viver as coisas de Deus. Aleluias! Deus está trocando estações novas nas nossas vidas. Deus está mudando algumas coisas nas nossas vidas. Deus está finalizando ciclos em nossas vidas. Talvez você olhe para mim e fale assim, eu não sei porquê, mas eu tenho me olhado no espelho e visto que a vida está do mesmo jeito. Eu olho os reflexos da minha vida e vejo as coisas não mudarem. Entra mês e sai mês e as coisas permanecem do mesmo jeito. Entra culto e sai culto, eu ainda permaneço do mesmo jeito. Talvez a gente não entenda, mas o trabalhar de Deus é diferente do nosso. E por isso você não vem a entender por que você tem chorado tanto. Por que você chora tanto? Por que muitas das vezes você fica enrolado, olhando para tudo ao teu redor e não vendo resposta? O nosso Deus está trocando estações nas nossas vidas e nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender isso. Nessa época de Zacarias, líderes religiosos, eu não vou entrar no contexto teológico, que a palavra que eu trouxe hoje é uma palavra pastoral. Eu não vou entrar no contexto teológico, mas a situação deles estou começando uma coisa nova. Estou fazendo algo novo, estou mudando a estação de vocês. E eu já tinha determinado a você que você seria esse que viveria essa nova estação. E Deus está tirando algumas coisas de dentro de nós. Em cada estação, Deus tira uma coisa dentro de nós, porque Ele está trazendo novidade. Mudança de estação traz novidade, traz uma expectativa no coração. Muitas vezes não sabemos o que fazer nas situações. Muitas vezes não sabemos mesmo. Muitas vezes as situações nos deixam muito confusos. E como ficamos confusos? Por quê? Porque nos perguntamos muitas vezes, mas é onde Deus nos aponta o caminho. Quando estamos desse jeito, pensando para onde eu vou, o que eu devo fazer, qual que é a situação, eu não estou entendendo, está ficando difícil, não estou compreendendo. Deus se importa comigo e com você. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Deus se importa com os seus medos. Deus se importa com as suas inquietações. Como Ele se importa. Ele se importa quando durante as noites você fica apavorado pensando, o que será depois disso? O que eu vou fazer? E tudo por escolhas erradas que eu fiz, e você reconhece e arrepende das suas más escolhas, ou por muitas das vezes está passando por algo que você não entende, que você não compreende, mas você está envolvido naquilo que Deus está fazendo. O desejo de Deus é se revelar a mim e a você. Eu falei isso tantas vezes já esse mês passado de julho. Deus deseja se revelar aos homens por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então não é por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito do Senhor dos Exércitos, que é o nosso Deus. Tudo que o inimigo quer, igreja, é te confundir. É te fazer, muitas das vezes, ficar numa vida pensando, na próxima estação eu vou sofrer mais do que essa. Muitas das vezes, Ele quer nos colocar em momentos como este de transição, a pensar e a questionar Deus, ou até mesmo desistir da fé. Ele quer nos confundir. Ele quer nos segurar. Aí fica aquele negócio assim, eu ouço Deus dizendo que é para mim fazer, mas ao mesmo tempo parece que tem algo que me segura, que eu fico ali, que eu paraliso, que eu não consigo ir para frente, que eu fico, muitas das vezes, parece que seguro por algo.
algo que me deixa parado, que não faz viver as coisas. O inimigo tenta te segurar. O inimigo, ele tenta te parar. O inimigo tenta te fazer desistir. O inimigo tenta fazer você sentir que não vale a pena prosseguir. Essa é a intenção de Satanás. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Não tem outra função. Não tem outra função. Mas pelo Espírito Santo de Deus, nós recebemos algo chamado esperança. Nós temos esperança de um novo tempo, de um novo começo, de uma nova história, de uma nova estação, de um ciclo novo, de uma nova etapa. Pelo Espírito de Deus, nós podemos dizer, aí eu vou conseguir. E nós ouvimos ele dizer, é só mais uma milha. Dá mais alguns passos. E nós ouvimos o Espírito falar em nossos ouvidos dizendo, insista mais um pouco. Não desista agora. Nós ouvimos o Espírito dizer, ora mais um pouco. Como nós temos ouvido nessa igreja Deus falar conosco por intermédio do Espírito, vocês precisam orar mais. Aquela hora que o Espírito fala, ora mais um pouco. Se entrega mais um pouco. Só mais uma milha, é só mais alguns passos, são só mais 1000 côvados. E Deus acrescenta esperança no nosso coração por intermédio do Espírito Santo, diferente do inimigo. Se você tem passado por pensamentos de desistência, de querer parar, eu quero dizer para você que o Espírito de Deus está aqui e Ele está dizendo, estou começando uma nova estação. Um novo tempo para você, um novo começo para você, porque as portas de Deus estão abertas para aqueles que creem. Nós precisamos entender isso de uma forma muito poderosa. Quando nós abrimos Gênesis, abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo 8. Deus está falando sobre um novo tempo, de cura, de arrancar de correntes. Gênesis 8, 22, Deus fala assim para Noé, Noé, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e o verão e o inverno, o dia e noite, não cessarão. Deus está dizendo para Noé, enquanto houver terra, haverá estações. Deus está dizendo para Noé, haverá períodos enquanto existir terra. Enquanto existir esse planeta, haverão etapas, haverão processos e haverão momentos. Ah, Igreja do Senhor, como isso aqui é importante. Como isso é importante nós entendermos que o nosso Deus, Ele é empenhado em mudar estações da nossa vida. Ele é empenhado, mesmo que as coisas estejam ruins, de dar momentos de novidade para nós. Existem momentos na nossa vida que eles são como um vento extremamente gelado. E passamos a vida nesses períodos de frio, de ventos frios, pensando assim, parece que eu não vejo Deus nessa história. Passamos essa etapa melancólicos demais, choramos e choramos, ficamos desesperados, achamos que nós somos vítimas, nos colocamos numa melancolia e nos fechamos nela, como um dia cinzento. Ficamos fechados como um dia nublado, cheio de cinza, em que nós não vemos nada além de ventos gelados. Parece que tudo está frio. As pessoas, elas tentam nos esfriar com a frieza das suas palavras. Quando pessoas chegam para nós e falam, aonde está o Deus de vocês? Ou quando pessoas apontam você com a frieza em palavras e dizem, ué, o seu Deus não faz isso? Quando pessoas com a frieza do coração, a ausência do amor de Cristo, tentam deixar o nosso coração
cheio de palavras malignas, para que nós venhamos a viver uma vida cheia de palavras negativas e ficamos frios por conta da frieza que está externa. Existem momentos na nossa vida que o vento estará muito gelado, igreja. E não será fácil viver aquele momento de frio que está do lado de fora, contra você, contra o que você crê, contra Deus e contra aquilo que você tem dito a respeito dele. Quando as pessoas, elas falam para nós, você não vai mudar, a história do teu casamento não vai mudar, aí vem um gelo, somos atingidos por esse vento frio que vem da boca de outro, ou da voz de outro, mas talvez esse tempo que eu posso chamar de inverno, ele é combatido por um poder maravilhoso chamado poder do Espírito. Querida igreja, no inverno tudo dói, não é? Nossa, tudo dói. Tudo dói, você lava a louça, dói. Você bate o dedinho, dói mais do que doeria normalmente. Tudo me machuca a gente mais. No período de frio, do inverno, tudo dói mais. Por isso ficamos tão sensíveis e melancólicos, porque a frieza externa faz a gente ficar dolorido, faz a gente sentir dor, machuca, e muitas das vezes sangramos, não sentindo dor, porque o inverno, o frio excessivo, faz a gente perder a sensibilidade. Haverão dias, igreja, que você vai passar por esse frio, por um período de inverno. Mas o que eu devo fazer nos dias de frio? Nos dias de frios, você deve alimentar a lenha do fogo. Você deve alimentar com o amor de Deus por você. Lembre-se sempre disso, que o amor lança fora o medo. O amor de Deus aquece o nosso coração para prosseguirmos. Convertendo o nosso coração, para que a frieza externa não atinja o nosso interior e venhamos a nos apagar na esperança. Para que a frieza de muitos não nos afete. Conserve o teu coração, igreja. Esse é o meu conselho pastoral. Conserva o teu coração naquele que te defende. Conserva o teu coração naquele que diz palavras de vida para você. Conserva o teu coração naquele que diz que já venceu a morte. Conserva o teu coração naquele que diz que já te curou, mesmo do lado externo, você vendo a doença cada dia mais te definhando. Coloque o teu coração no Senhor. Quando a frieza externa estiver acusando você, você ainda crê em Deus. Que o teu coração seja aquecido naquele que morreu e ressuscitou, naquele que está preparando para você uma habitação eterna, naquele que diz que os olhos dele é como chama de fogo, que a chama do teu coração mantenha aceso, mantenha acesa. O frio mata muito rápido. Os profissionais da área sabem muito bem disso. Hipotermia, ela mata mais rápido do que hipertermia. O frio mata, mas ele só mata quando ele sai do externo e vai para dentro. Quando ele sai daquilo que é visível e passa a externar dentro de você. Não deixa a frieza deste mundo, a frieza das pessoas tomarem o teu coração. Porque se o seu coração para de bater de amor por Jesus, automaticamente a sua vida vai cessar. A sua vida vai se esfriar. E a morte, ela é rápida quando nós nos esfriamos. O frio, ele destrói sonhos,
O frio destrói planos. O frio destrói planejamentos. O frio destrói casamentos. A frieza destrói relacionamento com Deus e com pessoas. A frieza, ela destrói toda uma vida. Que o Espírito do Senhor hoje aqueça você. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito do Senhor dos Exércitos. É pelo intermédio do Espírito Santo. Quando o frio do lado de fora entra para dentro, a fé morre. A fé morre. O amor vai se esfriando. A confiança vai acabando. Infelizmente, muitos já estão vivendo esse tipo de frieza. Frio nos torna insensíveis. Quando você não se preocupa mais com a dor do outro, existe algo de errado em você. Está faltando presença do Espírito. Está faltando calor do Espírito. Você vence o inverno quando conserva o teu coração na confiança de Deus. É quando você diz, Abba, eu só tenho a Ti. Papaizinho, eu só tenho o Senhor. Eu só tenho a Tua presença, eu não tenho mais nada. Quando você reconhece que está na presença dEle, vale mais do que 1000 dias fora. Do que 1000 dias distante. É quando você olha a frieza dos outros e diz, Senhor, não vou olhar para isso, mas a minha confiança está no Senhor. Não deixe a frieza tomar de você a presença de Deus. Não permita isso. Haverá também, igreja, momentos em que o fruto que você produziu tão ardilosamente vai ser retirado de você. E quando as folhas que estavam verdinhas e bonitas começam a amarelar e elas são arrancadas de você. Vai haver dias assim, mas lembra de uma coisa, todo fruto que é tirado de você é para alimentar alguém. Entenda isso. Ou para que ative um novo fruto que está por vir. E todas as vezes que as folhas forem retiradas, lembre de uma coisa, tem que ser renovado o teu espírito. Você precisa de renovo. Tem que haver mudanças. Não podemos ficar desse jeito. Você entenda a etapa que você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo essa etapa em que você está vendo os teus frutos ir embora, a tua beleza indo embora. Aquilo que era frondoso se tornou feio, amarelinho e está sendo retirado e você está vivendo um período de ausência de algumas coisas. Mas lembra de uma coisa, esses dias haverão nas nossas vidas, assim como os dias frios, eles acontecem. Existem os frios, o período dos ventos. O período dos ventos, em que nós, como servos do Senhor, somos fonte de alimento, ou como servos do Senhor, perdemos o nosso brilho, perdemos a nossa beleza, para que a beleza dele venha a ser manifesta. Folhas, elas vão embora. E não é sobre beleza exterior, mas sobre um coração de filho. Sabe o que Deus quer encontrar em você nessa noite? Se você está nessa fase da vida, Deus quer encontrar você um filho que chora, um filho que sangra, que diz, eu estou vendo os frutos irem, as folhas irem, está me doendo, está difícil, e eu sou teu filho. Deixa Deus remover essas folhas, igreja. Deixa Deus remover esses frutos. Talvez seja esse processo dolorido, mas vale a pena viver a novidade da estação. Viver a novidade da estação. Tudo que Deus quer é dizer para nós, eu tenho um novo tempo.
tem um novo tempo. Toda estação passa, graças a Ele. Tudo passa. Os ciclos passam, as etapas passam, a idade passa, a beleza passa. Frutos vão, outros vêm, folhas se renovam, mas toda estação, ela tem um início e tem um fim. Porque o nosso Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Haverá também um momento em que nós somos bem coloridos, estamos muito felizes e glorificamos a Deus por tudo que Ele está fazendo e agradecemos, estamos felizes porque Ele tem nos abençoado e somos capazes de fazer orações poderosas dizendo quão maravilhoso o nosso Deus é. Momentos em que nós pensamos assim, nossa, como eu sou agraciado, como eu sou feliz. Nos gloriamos demais, ficamos felizes demais, sorrimos demais, porque tem novas flores, porque tem novos frutos. Existe uma coisa maravilhosa, Deus permite tudo isso. Mas Ele também permite o frio e o vento para aprendermos a desfrutar a plenitude do Espírito nesses momentos de glória. Para que nós não venhamos a esquecê-lo no meio de tudo isso. A palavra de Deus em Salmo 30, verso 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando o frio vier, o vento vier, você lembre que logo chegará os dias de glória. E você não tire do seu coração que o choro pode estar durando agora, mas que a alegria do Senhor vem em breve, nos dias ao qual nós celebraremos os novos frutos, as novas flores, ao qual nós estaremos coloridos como a primavera, felizes pela primavera, porque Deus não nos poupa do choro, pastora. Às vezes, os meus dias de inverno e outono são maiores do que meus dias de primavera. E por que Ele não nos poupa do choro? Porque Ele quer limpar teu coração. Porque Ele quer limpar meu coração, para que os nossos sorrisos sejam na motivação certa, para que a nossa alegria seja na motivação certa. Eu passei, porque o Senhor estava comigo, e Ele trouxe a novidade dEle para mim. Por isso Ele permite os choros, para limpar o nosso coração. Nos dias gloriosos, que você possa lembrar que nos dias frios, Deus cultivou o teu coração. E nos dias de vento forte, Ele regou você. Você foi capaz de ter esperança de um dia melhor. Eu não sei a etapa que você está. Eu sei a etapa que eu estou. Eu sei o que eu estou vivendo, mas a sua eu não sei. Mas eu quero que você entenda que Deus, Ele está em todas as etapas. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Haverá também, querida igreja, momentos em que você contempla Deus. Mas contempla com grande intensidade. Momentos em que você é fascinado pela presença. Em que existe paixão no teu coração e você é caloroso. E você é intenso, como o verão. No verão, nós gostamos de tirar férias, não é? Nós gostamos de passear em praias e somos intensos naquilo. Haverá dias que a igreja e você e eu passamos de grande calor e somos intensos, oramos em línguas, manifestamos dons sobrenaturais na vida dos outros e declaramos cura, libertação. Começamos a declarar palavras dentro da nossa casa, as orações, elas são poderosas, cheias de fervor, existe fervor no nosso coração. Existem esses momentos. Fará você assim por conta do calor do Espírito, porque você está contemplando Ele mais. Momentos que a temperatura alta, isso que eu posso dizer, chamar de constância com Deus, ela está em alta. Que pode vir chuvas
que a minha constância permanece, porque o calor ainda permanece em mim. Quando pode vir os vendavais, porque nessa estação, os vendavais, eles são mais fortes e muito intensos, mas a minha constância, ela é maior do que os vendavais. Períodos em que o nosso coração está muito aquecido. E o que eu quero falar para você neste culto de hoje, de introdução de campanha, de primeiro dia de campanha? Que as estações nas árvores, elas trazem algumas mudanças. As árvores. Na árvore, ela traz troca de folhas, troca de frutos, removem alguns galhos, perdem algumas partes, renovam a força. Nas estações, as árvores, elas renovam a sua aparência. Nas estações, elas são modificadas, as árvores. Mas nenhuma estação leva embora a raiz de uma árvore. Abre a sua Bíblia em Jó, capítulo 14. E Jó nos ensina sobre isso. Pode ter muitas mudanças numa árvore, mas que a raiz dela não é atingida. Capítulo 14, verso 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Aleluia, aleluia. As árvores, elas se renovam aos cheiros das muitas águas. Querida igreja, e para mim e para você, para nós, as estações, elas são processos. E não vai morrer no processo. Nenhum de nós vamos morrer no processo, porque temos o Espírito Santo, que é poder de Deus. Habita em nós, as nossas raízes, elas estão fortalecidas em um Deus de fundamentos. Os nossos fundamentos não são atingidos pelas estações que estamos vivendo. Eu não sei a qual que você está, mas eu quero deixar bem claro para você que nós temos esse poder. Que no dia do frio, Ele manda água para te renovar. Que no dia de vento forte, as águas vivas fará você se tornar testemunho de milagres. Que no meio dos dias de glória, dos dias que a tua alegria em Deus, ela está muito intensa, Deus traz águas para que você permaneça. Para que você permaneça. Que nos dias em que você está inconstante, que a ausência de constância em você, Deus traz para você rios que faz você se tornar uma fonte a jorrar. O teu coração fica tão cheio da presença que você se torna cada vez mais constante, mais constante, mais constante, e jorra, e jorra, e jorra. Eu quero chamar o Vivos por Ti para a gente finalizar esse culto. A força da igreja não é humana, entenda isso. A força da igreja não é carnal. A força da igreja não é dinheiro. A força da igreja emana do Espírito de Deus. E o que você vai buscar hoje? O Espírito de Deus. O que você vai buscar hoje para essa estação que você está vivendo? Por esse ciclo da vida que você está vivendo? Eu vim buscar o Espírito de Deus, que é a minha força. Que é a minha força. Com Deus, todas as coisas são possíveis.